Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala convosco mais uma vez é o pastor Alexandre Silva, pastor da Assembleia de Deus, Cia de Serra, em Aguiarnópolis. Nós queremos mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu quero hoje basear o nosso texto numa leitura conhecida em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero hoje trazer a vocês a importância de nós levarmos ao entendimento dos resultados da obediência de um chamado de Deus. Queridos, a Bíblia diz, a história diz, que após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, povoaram a terra. Se nós olharmos a história, a Bíblia diz que Abrão era da descendência de Sem. Mas, queridos, a Bíblia fala a história que ele nasceu em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Abrão teve o seu nome trocado pelo Senhor para Abraão, que significa pai de uma multidão. No momento em que Abraão foi chamado por Deus, ele vivia com a sua família. A história diz que ele vivia em uma região de intensa idolatria e superstições. Agora nós observamos que no chamado de Abraão teve algumas etapas. Algumas coisas tiveram que acontecer para que Deus pudesse abençoar a sua descendência. Por exemplo, a história diz que Abraão foi o iniciador da trajetória de um povo que seria identificado como o povo de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que foi um começo baseado na fé. Por quê? Fé para obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que nós observamos? Primeira coisa que aquele homem fazia: obedecer ao Senhor. O que significa obedecer ao Senhor? Primeiro, Deus diz para Abraão: olha, sai da tua terra. O que significa isso para nós nos dias que nós estamos vivendo? Não se deixar prender pelas atrações terrenas, não se deixar prender pelas coisas materiais, pelas coisas que não vai trazer nenhum benefício às nossas vidas, por aquelas coisas que não vão gerar vida espiritual para cada um de nós. Quando nós observamos, queridos, a Bíblia diz que Abraão teve que deixar o para trás, deixar o seu passado, deixar as coisas passadas. Ou seja, para que nós possamos ser tementes a Deus, obedecer ao nosso Deus, com a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito, nós também devemos deixar as nossas coisas lá para trás, deixar o nosso passado, deixar as coisas do passado, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia manda, através do Senhor, Abraão deixar a sua parentela. A Bíblia diz, olha, sai da sua parentela, ou seja, larga a sua parentela. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer? Está falando da resistência a influências de conhecimentos. Ou seja, certos parentes de Abraão poderiam influenciar Abraão naquela tradição, naquela superstição, naquelas idolatrias, a qual eles tinham costumes de viver, que automaticamente atrapalhava o atendimento ao chamado de Deus. Queridos, o que é que está atrapalhando o chamado de Deus na tua vida? O que é que tem impedido o chamado de Deus na tua vida? O que é que está barrando o chamado de Deus na tua vida? Qual é
a tua situação hoje que não deixa Deus agir na tua vida? O que é que está acontecendo? Nós temos que entender que nós temos um chamado e nós devemos atender a este chamado, para que nós possamos ser automaticamente participantes de uma promessa. Se Deus te chamou, queridos, não coloque obstáculos. Se Deus te chamou, não coloque dificuldade, porque se Deus te chamou, Ele tem o melhor para a tua vida. Aceite o chamado de Deus. Mesmo que para isso você tem que abandonar o teu passado. Você tem que abandonar aquelas coisas que vêm para te entristecer. Você tem que abandonar aquelas coisas que vêm para te tirar da presença do Senhor. E para nós aceitarmos um chamado de Deus, nós temos que largar as coisas lá de trás, as coisas que ficaram para trás. É tanto que a harpa cristã nos traz um hino que diz: quem em sua mão já lançou ao arado não pode olhar para trás. Então vamos largar as coisas de trás, as coisas que ficaram, as coisas terrenas, as coisas materiais. Vamos largar as coisas mundanas e vamos nos apegar ao chamado de Deus. Vamos nos apegar às promessas de Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. E Deus disse para Abraão: olha, levanta-te. O Senhor nos convoca hoje para nós tomarmos conhecimento da grandeza da sua obra. A obra de Deus é muito grande. A seara do Senhor é muito grande. Mas Deus fala através da sua palavra: levanta-te agora. O momento é hoje. A hora é oportuna, o momento é chegado e nós devemos atender o chamado do Senhor. Vamos obedecer a ordem do Senhor. Quantos querem fazer a obra dentro de quatro paredes porque não tem testemunho na rua? Não tem coragem de pregar nas praças porque sabe que lá alguém pode acusar ele de alguma coisa que está fazendo de errado? Queridos, a nossa vida como cristão tem que ser uma vida de exemplo. Tem que ser uma vida alicerçada na palavra. A nossa vida como cristão tem que ser uma vida que ninguém venha nos acusar, mas que nós possamos ser espelhos, nós possamos ser exemplos para esta geração ao qual nós estamos vivendo. Assim como Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua terra, ou seja, sai do teu comodismo, sai da situação que tu está vivendo, larga tudo para trás. O Senhor também te fala hoje. Vamos atender o chamado do Senhor, vamos nos colocar diante do chamado do Senhor. O Senhor Jesus ainda nos chama hoje para termos experiências de fé com Ele. Como nós podemos ter uma experiência de fé se nós não atendemos a um chamado do Senhor? Se nós não temos obediência ao Senhor? Para concluirmos a nossa palavra de hoje, hoje somos chamados para viver coisas novas, aquilo que nós ainda não conhecemos. Deus chama cada um de nós de maneira diferente. É necessário nós termos fé para obedecer e para atender o chamado de Deus. Da mesma forma como aconteceu com Abraão, desafios vão surgir. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele confiou no Senhor. Tem pessoas, queridos, que às vezes acham que o chamado do Senhor é só bênçãos, é só as mil maravilhas, mas temos os desafios. E para nós vencermos e chegarmos lá, nós temos que vencer cada desafio. E o resultado da nossa obediência são as bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. Deus quer derramar bênção sobre ti. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para um grande chamado. Porém, te coloque à disposição de Deus. Saia do teu conforto. Larga o teu comodismo, desapega das coisas terrenas e atenda o chamado de Deus. Você sabe por que Abraão viu o cumprimento das promessas de Deus? Por causa da obediência. Você quer que Deus cumpra as promessas na tua vida? Obedeça. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te guarde. A Bíblia diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Deus te abençoe, um abraço. Quero lembrar aos meus amigos, aos meus irmãos,
Se inscreva no nosso canal no YouTube para você receber semanalmente as nossas mensagens de edificação para a tua vida, tá bom? Se inscreva aí no canal do YouTube para estar recebendo as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.